Fala pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a engenheira Elaine Araújo e Felipe Lima e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre inspeção predial. É isso, pessoal? É isso aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Assunto relevante e importante. Nossa praia, né? Com certeza. Nossa praia. Muito bom. E a gente vê que muito síndico, principalmente quando está entrando no condomínio, ele se depara com uma série de patologias, uma série de manutenções que não foram feitas, né? E que é importante ele fazer uma inspeção, até mesmo para documentar aquilo que ele está recebendo, né? E também para montar um plano de manutenção sobre isso. Helene, me fala uma coisa. É importante esse laudo já no início? Qual é a diferença de uma perícia e de um laudo de inspeção predial? Como é que funciona isso? Tá, perfeito. Bom, primeiro para esclarecer o pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo, a inspeção predial ela tem uma norma, que é a 16747. Não vamos entrar em termos técnicos aqui, mas só para exemplificar. Como você comentou, quando está recebendo um condomínio, vamos pensar que acabou de construir e o síndico ele vai receber, tá? É importante fazer esse laudo, sim. Ele também é uma inspeção, tá? Só que o foco dele é diferente de um prédio antigo. Então, o que é a inspeção predial? Ele é um check-up geral de toda a edificação. Então, se você contrata um especialista, né, Felipe? O Felipe vai complementar também. Para analisar a edificação como um todo, o especialista, nós vamos olhar se tem já algum vício de construção antes do condomínio receber. Para quê? Para que a construtora corrija os problemas antes. Então, é muito importante ter esse acompanhamento antes. Porque senão, o síndico vai receber, vai olhar aquela pintura e nas áreas técnicas, que é onde acontece o maior problema, é onde vai passar os erros e aí vai ficar bem complicado depois. Então, eu sempre oriento o síndico contratar por parte dele essa inspeção, para ser feito um check-up geral antes de assinar o recebimento do condomínio. Isso é muito importante. E aí, você quer falar um pouquinho? E aí eu complemento o que é a perícia. Stefan, cara, o que acontece é o seguinte. Condomínio novo, vamos dividir aqui entre dois cenários. Condomínios novos, que acabaram de ser construídos, e condomínios antigos, que o síndico também está acabando de assumir. Condomínio novo é fundamental, nos dois casos, obviamente, mas no condomínio o que acontece? Quando ele é novo, a pessoa que não tem conhecimento técnico e recebe aquele empreendimento, ela vai baseada muito na estética. Então, o prédio está pintado, ele está bonito, só que por dentro tem toda uma engenharia envolvida que as pessoas que não têm o conhecimento acabam aceitando e depois essas patologias aparecem com o tempo. É fundamental que o síndico tenha uma pessoa do lado dele que entenda de manutenção, que entenda de inspeção predial, para poder fazer esse trabalho, porque nem sempre o que está bonito está funcional. Tem diversos casos que a gente pega inspeção para poder fazer, prédio de 2, 3 anos, está todo detonado. Só que quando recebeu, o síndico recebeu tudo em um dia, que isso não acontece, tá? Para você receber um prédio não é um dia. Você não é assim, passei, vi área, recebi. Não, tem que testar, tem que pegar comissionamento, tem que acompanhar. É um serviço que vai durar alguns meses para você poder receber de fato as áreas. Então, tem que segmentar equipamento, sistema, área, para poder de fato fazer o recebimento conciso daquilo ali e ter certeza absoluta que no final não vai ter nenhum problema. E se tiver, a gente já levanta a bandeira e fala, tem um problema aqui, construtora, incorporadora já corrige antes que apareça uma falha. Vou citar um exemplo, estou fazendo o recebimento de um prédio que a fachada dele é toda de metal, linda. Mas como é que tá a ancoragem desse negócio? Exato. A gente começou a fazer os testes, estamos tirando alguns pedaços para poder fazer o teste. Cara, a ancoragem, o cara usou um parafuso, quando ele devia ter usado 4. Então, ela é bonita, ela é linda, de fato ela é linda. Só que, será que ela vai aguentar um vento forte daqui 2, 3 anos? Não vai, porque o projetista falou, tem que colocar 4 parafusos. A incorporadora colocou 1. Peraí. E um leigo olhando, vê a fachada. Exato. Ele não tem noção. Tá perfeita. Assina, recebi. E daqui 1 ano, daqui 2. Então, é crucial ter o acompanhamento, ter uma inspeção, e a Elaine vai explicar a diferença de inspeção e de perícia. São duas coisas que pra gente, pra engenharia, é bem distinto. O síndico muitas vezes não sabe o diferencial, mas é bem distinto. Às vezes o síndico fala, vou contratar uma perícia para receber o prédio. E às vezes nem precisa. Bom, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, quando você tá do lado de um especialista, eu já até falei sobre isso, o síndico ele não tem que saber nome de laudo, nome de nada, eu falo. Você não tem que saber. O especialista ele tem que perguntar qual a finalidade você precisa desse serviço. Eu sempre gosto de exemplificar porque fica mais fácil.
Então, quando alguém pergunta, eu preciso de uma perícia no meu prédio, a primeira coisa que eu pergunto é, o que está acontecendo aí? Porque é igual você ir no médico e falar, olha, eu preciso de remédio tal. O médico vai falar, mas calma aí, o que você está sentindo? É a mesma coisa. Então, primeira coisa, a perícia, se for pela área técnica, ela é uma investigação mais aprofundada. Então, se a gente pegar a inspeção, ela é um check-up geral. Nós vamos olhar desde a cobertura, descer tudo, sensorial. E se nós vermos que tem, por exemplo, o caso do Felipe da ancoragem, opa, peraí, isso aqui tá irregular, eu já vi que tá. Peraí, tem um ensaio, teste de arrancamento para verificar se isso está correto? Ele pode direcionar para fazer ensaios, mas na inspeção é sensorial. Então, a perícia, por exemplo, vou dar um exemplo, o muro caiu, tá? Um desabamento. Isso tem que ser feito uma perícia para verificar as causas e responsabilidades. Então, a perícia, ela aponta causa e responsabilidade, diferente da inspeção. A inspeção, ela é um check-up geral. Acho que dessa forma ficou simples de explicar, né? É isso aí. Para então, quem está nos acompanhando. O que as pessoas precisam entender é, primeiro, contrata uma inspeção. Chama o engenheiro e fala, vamos fazer uma inspeção para poder fazer o check-up do meu prédio. Baseado no que o especialista vê, aí sim ele vai indicar uma perícia ou não, algum teste, alguma coisa do gênero, mas inicia com a inspeção predial. Legal. E essa inspeção, Felipe, ajuda também no plano de manutenção do prédio? Com certeza, porque tem muita coisa que aconteceu no prédio que deveria ter sido feita, porque é entregue no manual, e sem entrar no mérito do manual, porque quando a construtora faz, a gente sabe que tem muito Ctrl+C, Ctrl+V também. Então, tem manutenções que deveriam estar no manual e não estão, e a inspeção vem justamente para isso. Fala, peraí, vamos entender como que está construído o prédio, entender o que já aconteceu, e em cima dessa realidade, eu vou fazer um plano de manutenção específico para esse prédio. Se tiver alguma corretiva, eu já direciono. Se não tiver, lindo, perfeito. As preventivas que eu tenho que fazer são essas daqui, para poder manter ele sempre em bom funcionamento. Bom, e me conta uma coisa. O prédio já foi entregue para o corpo diretivo, teve lá a assembleia de instalação, o pessoal já pegou o pessoal do conselho e falou, olha, amanhã a gente precisa fazer uma vistoria, mesmo que seja só visual, porque senão não libero o elevador, não libero área comum, não libero nada. Tem construtor até que fala, olha, não vou liberar a chave enquanto não fizer o recebimento. Perfeito. E daí, eventualmente, o prédio fez sem um engenheiro. Ele consegue ainda fazer uma cobrança daquilo que não foi visto, ele pode ainda contratar uma inspeção para ver o que, mesmo que tenha sido recebido, não foi entregue de acordo com o que está lá no projeto, do que foi prometido pela construtora? Perfeito. Posso começar, Felipe? Claro, manda brasa. Consegue, tá? O que a gente fala, o melhor dos mundos é já no início ele ter esse acompanhamento. Vamos dar esse exemplo aí que você falou. Eu já recebi, vou dar um exemplo até 2, 3 anos. É muito comum, e nós recebemos muito, e eu gosto até de deixar bem claro, porque a gente pega um gancho da importância da manutenção predial, de que o quanto antes tiver um acompanhamento de um engenheiro, quanto antes vai ser mais fácil recorrer a vícios, tá? Então, vamos supor que o prédio tenha 1, 2 anos de entregue. E aí, agora que começou o síndico, alguém verificou algum problema lá e contratou um engenheiro. Esses problemas de construção nós chamamos de vícios construtivos. Então, são erros que nós verificamos que são ou de projeto ou de execução. Então, isso, independente dele ter assinado, é possível sim reverter, tá? Agora, tem um problema que aí já entra em questão de manutenção. Se esses vícios aparecerem e tiver alguma correlação, por exemplo, com a ausência de manutenção adequada, pode ser mais complicado o síndico recorrer. Então, por que a importância seria o quê? A partir do momento que entrou, foi receber na instalação, na assembleia, você ter um braço de engenharia no seu condomínio. Para quê? Para ter todas as manutenções ali. E não é só fazer as manutenções, né, Felipe? Felipe pode complementar. É você ter um rastreio disso acompanhado. Porque a construtora, muitas vezes, ela vai bater. Peraí, tudo bem, tem esse problema, mas foi ocasionado, talvez, por uma ausência de manutenção. Sim. Então, a única forma do condomínio ficar totalmente resguardado é ele fazer a parte dele. E aí também, se tiver algum erro, um vício de construção, aí teria que ser um laudo aprofundado para validar isso. E aí entra naquela questão, né? Tendo um laudo bem embasado e realmente constatado que é um vício, já não seria uma inspeção. Aí sim já seria uma perícia. Por quê? Causa e responsabilidade. Lembra que a gente falou no início? Então aí, no caso, realmente, essa infiltração na piscina, dando um exemplo. Peraí.
É por conta do rejunte que não foi feito ali que está ocasionando isso? Não, peraí, já tinha uma trinca ali, viu o projeto. Então a gente tem que investigar mais a fundo para aí sim validar que é um vício de construção. E é possível sim entrar, mesmo já tendo entregue e mesmo tendo recebido nesse caso. Essa questão temporal é até curiosa, né? Porque eu vejo muitos prédios que quando está chegando próximo dos 5 anos, que daí eu de verdade eu não consigo entender essa lógica dos 5 anos, visto que, por exemplo, instalação elétrica, instalação hidráulica é 6 meses de garantia. Por que fazer isso depois com 4 anos e meio só? E eu vejo até nos prédios que eu sou síndico, que eu entro lá com 4 anos do prédio, o pessoal fala, então vamos fazer um laudo. Gente, esse laudo, não sei até que ponto ele vai ajudar você. Não, vamos fazer e tal. E daí faz o laudo e descobre que 30, 40, às vezes 60% dos problemas são falta de manutenção, né, Felipe? É isso aí. Existe uma lenda urbana com relação aos 5 anos. Então, geralmente, quando o prédio tem 4 anos, chove, chamado, eu preciso fazer uma inspeção, porque eu preciso recorrer com a construtora. Não é o ideal. O ideal é fazer logo no começo, justamente porque tem itens, isso pode ser um tiro no pé. Porque o cara vai chegar lá, o especialista que entenda do assunto, vai falar, tô com esse problema porque a manutenção não foi feita. Então, é o que você falou, pode ser 50%, 60% do relatório e falta de manutenção. Mas, se eu tivesse feito isso no começo, até mesmo esses itens eu teria conseguido recorrer com a construtora. Porque tem muita coisa, Stefan, que eu não consigo fazer manutenção, porque é impossível de fazer manutenção. Porque a área é pequena, não tem como acessar. Então eu tenho um alçapão que fica a 3, 4 metros de altura que eu não consigo entrar. Se eu não consigo acessar, eu não consigo fazer manutenção. Então, eu municio a construtora a falar, foi falta de manutenção. Acontece muito com ralo, com cobertura, com casa de máquina de bomba, que é pequenininha, ninguém consegue entrar. Então, tem um problema construtivo que ocasionou o problema de falta de manutenção. E se eu esperar 4, 5 anos para poder fazer isso, eu não tenho mais argumentos para chegar na construtora e falar, olha só, é um problema construtivo. Já foi, o cara vai responder a primeira coisa, falta de manutenção, não está mais coberto. Então, o ideal, o correto é antes. Agora, essa lenda urbana dos 5 anos é por causa da garantia legal que as construtoras dão, mas não é para tudo, é igual você falou, cara. Se pegar o manual e ler, instalação elétrica, 6 meses, hidráulica, 1 ano, cara, tá escrito lá, 5 anos é para estrutura que eles dão a garantia, mas o pessoal joga tudo na vala comum e fala, o meu prédio tem 5 anos de garantia, mas não é bem assim. E dependendo do que foi feito lá no prédio, ele já perdeu a garantia logo no primeiro dia. Sim. Já perdeu a garantia de tudo. Dependendo do que ele fez, já perdeu no primeiro dia, não tem mais garantia nenhuma, já era. É o caso, por exemplo, até nas unidades, em banheiro, né? Dá muito problema em banheiro. Olha. Porque assim, se você trocar o piso, perde a garantia. Perde a garantia. Trocou o azulejo, perde a garantia. E a gente não está falando só da garantia do azulejo, a gente está falando de infiltração. Exato. E mais uma série de coisas que se você fizer, você já tem um problema. Tem muito prédio que troca ponto de elétrica, né, da área comum. Isso aqui não está funcionando muito bem aqui, vamos chamar um eletricista e vamos mudar. Vamos fazer uma puxadinha. Vamos mudar. Daí deu um problema na área comum. Não, esse quadro foi mexido, não pode. Né? E talvez com o acompanhamento de um engenheiro teria como... Né? Total. E eu vou mais além, cara. Quando o prédio é entregue, vamos pegar esse caso do quadro que foi mexido. Pode ser que a construtora entregou o quadro já modificado, não de acordo com o projeto. Então, naquele quadro era para ter iluminação. Só que a construtora, naquela tocada de obra, ligou a iluminação e ligou também o ar-condicionado. E ninguém verificou isso na hora de receber. Quando você entra lá com um pedido na construtora e fala, peraí, mas no quadro tem elétrica e tem ar-condicionado. No projeto era para ter só elétrica. E nem foi o condomínio que fez, cara. Foi a própria construtora. Mas ele perde a garantia daquilo ali. Então, de novo, a importância do dia 1 já ter o acompanhamento. Porque isso também é comum acontecer. Nem sempre o projetado é o executado. Por isso que as construtoras entregam 2 projetos. Tem o projeto executivo e tem o as-built. O executivo é o que eles usam para poder fazer o prédio. Só que nem sempre as coisas saem como projetado. Então, às vezes, você faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e aí depois o cara entrega um as-built. E quase ninguém sabe disso. Então, o síndico recebe o projeto
pega um projeto executivo, não analisa, não sabe a importância do as-built, já teve aquela modificação e nem foi ele que fez, Exato. mas a construtora não vai dar garantia porque tá modificado o quadro, não tá de acordo com o projeto. Pegando o gancho que o Felipe falou, vai muito a questão de ter o acompanhamento de engenheiro já no início, porque pegando esse gancho aí de trocar, fazer qualquer modificação, ele tá lá o manutencista, ele vai lá, deu um problema, ele vai lá mexer. Mas se você tem um acompanhamento técnico, a primeira coisa que nós vamos orientar, peraí, vamos ver o manual de uso e operação. Primeiro que tá em garantia. Então, se mexer, já perde. Então, ele já nem vai mexer. É lógico que, a depender do caso, primeira coisa vai acionar a construtora. Então, olha a importância de você ter um acompanhamento técnico também para direcionar o que vai fazer. Até porque tem coisas que tem que ser feito por empresa especializada. Tem coisas que o manutencista não pode pôr a mão. Não pode. Porque mesmo que ele tenha conhecimento, vai ser perdido a garantia. Então, isso já começa por aí, né? É importante comentar isso, porque o pessoal acha que, não, o meu manutencista sabe lá mexer, mesmo que ele saiba. Se no manual tá falando que é uma empresa especializada e tem que ser, às vezes, o fornecedor daquela marca, daquele equipamento, então, se você for mesmo especializado e não for o fornecedor exato, você também perde garantia. Então, são itens que não é muito falado, né? Exatamente. E o que acontece muito? Válvula redutora de pressão. Perfeito. Que, em tese, é simples, é um equipamento simples, mas todo mundo perde a garantia daquilo, porque o manutencista vai lá e regula, acabou, você perdeu a garantia, cara. Perdeu. Você abriu para limpar né? o filtro, perdeu a garantia, cara. E é engraçado, porque no manual fala que você tem que fazer uma manutenção preventiva da VRP a cada 6 meses. Perfeito. O que é essa manutenção? Quem faz essa manutenção? É um problema. A gente tem dificuldades. Tem alguns fabricantes que fazem, mas da própria marca. É isso aí. Geralmente Se for uma outra marca, já perdeu. não tem. Já perdeu. É. E se faltar água ou faltar pressão nos últimos andares, fatalmente a construtora vai falar, bom, cadê o registro aqui de manutenção? E daí já perdeu, né? Já foi. Já era, já é tarde. Outra coisa que eu vejo também perder garantia é o prédio acabou de ser implantado, o pessoal coloca aquela barreira anticolisão ou coloca uma câmera no portão, daí passam uns dias, o portão começa a dar problema. Já era. Tá bom. Quem foi o eletricista que acompanhou isso? Quem foi o engenheiro que acompanhou? Putz, não tem. Era um instalador lá que chegou e colocou. furou e colocou. Perdeu a garantia. Quanto custa um portão? Né? E se tiver esse acompanhamento, já minimiza esse risco, né? Você me falou com o tempo que as pessoas resolvem pedir esse laudo, se movimentar para fazer esse laudo, né? Mas depois que foi recebido, é importante que seja feito de tempos em tempos uma inspeção, um laudo, alguma coisa para ver como é que a estrutura está se comportando. Qual que é a melhor periodicidade para isso? Bom, perfeito. Essa periodicidade, a gente tem alguns prazos que é indicado, porém depende muito de cada especialista. É igual um médico, vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de associar, porque fica fácil o pessoal entender. Você faz um check-up o quê? Uma vez por ano? Pessoa? Depende. Quando você é mais novo, você às vezes não faz uma vez por ano. Depende da sua saúde. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa jovem associando a um prédio jovem, uma pessoa mais velha associando a um prédio velho, porque é a mesma coisa. Conforme você vai envelhecendo, você tem que tomar mais cuidados com a periodicidade menor. O prédio é a mesma coisa. Só que vamos pensar também que nós temos situações diversas aqui, alguns fatores que determinam. Por mais que seja uma pessoa jovem, vamos supor, eu tô pegando a analogia do prédio. É uma pessoa que não se alimenta bem. Ela é jovem, mas ela não se alimenta bem, ela não faz atividade física. Pegando isso na manutenção, é um prédio novo, só que não é dado manutenção preventiva, não é feito nada ali. Então é a mesma coisa. Então, cada prédio eu não gosto de dar uma idade exata para cada prédio, porque nós temos esses fatores determinantes. Então, depende. É um prédio novo, vamos pôr novo até 5, 10 anos. Vamos pôr novo aí. Tem uma manutenção preventiva, tem um cuidado, tem um acompanhamento técnico. Então, se você tem, muitas vezes você pode fazer de 2 anos, 3 anos, a depender de como foi essa primeira inspeção. Eu já peguei prédios de 5 anos e até menos de 5 anos que detonado. Eu jurava que eu entrava lá, parecia que tinha 20 anos. Então, nesse caso, tem que ser anualmente, para ver se está sendo seguido o que você falou no ano passado. Então, prédios mais antigos, 20, 30 anos, já peguei com excelente conservação. Então, depende muito disso. Mas para não deixar sem uma resposta, prédios mais antigos, acima de 20 anos,
no mínimo 1, 2 anos, pelo menos, tem que ser feito, tá? Por quê? Para direcionar, para ver se não tem algum problema ali acontecendo. Só que o mais importante, até antes da inspeção, seria cada condomínio ter um setor de engenharia, ter um engenheiro condominialista lá dentro para assessorar. E aí ele não precisaria pensar em tempo. Dependeria de como está funcionando, né, Felipe? Porque se nós temos o jurídico no condomínio, a administradora no condomínio, como nós não temos a engenharia no condomínio? Comenta isso aí também, Felipe. Exatamente. Não tem como você pensar num prédio sem pensar em engenharia. Bom, todo mundo aqui dessa mesa concorda com isso. A gente tem a visão completa de que o empreendimento, para que ele fique em pé, para que ele funcione, eu preciso que a minha estrutura inteira, seja a parte elétrica, hidráulica, civil, ar-condicionado, tudo funcione perfeitamente. E quem cuida disso? É o engenheiro, é a manutenção, é o especialista naquele assunto. A parte documental eu já tenho o advogado, eu tenho a administradora. Então, eu tenho especialistas. Por que não ter um engenheiro também no condomínio para poder cuidar dessas questões técnicas, que é fundamental? O prédio fica em pé e funciona com a parte técnica. Sem a parte técnica, ele não funciona. E a gente vem negligenciando isso há muitos anos já. É hora de começar a virar essa chavinha, mudar esse mindset, que é o que o advogado passou uns tempos atrás e já venceu essa barreira. Exatamente. Hoje, todo condomínio tem um advogado ali, tem a questão jurídica. A mesma coisa precisa acontecer com a engenharia. Precisa ter um profissional, e aqui eu já abro um parênteses, um profissional de verdade. Não vou entrar no mérito, mas existem profissionais e profissionais. O mercado tem de tudo. Então, muito cuidado quando for contratar também, presta atenção, pega a referência daquele profissional para você não ter um Zé Canetinha. Zé Canetinha. Um cara que, eu só faço RT e não entende nada do assunto, porque assim como qualquer outra área, assim como qualquer outra disciplina, a manutenção predial, a engenharia condominialista precisa de especialistas, pessoas que vivem aquilo. Eu, Felipe Lima, eu nunca vou entrar numa obra e falar, deixa que eu toco. Porque não é minha praia. Eu não sei construir prédio, eu sei cuidar dele. Perfeito. O contrário também acontece. Então, uma pessoa que sabe levantar prédio, ela sabe levantar prédio. Será que ela é especialista em manutenção? Qual que é a vivência? Qual que é a experiência que ela tem na área? Então, prestar atenção quando for contratar. Porque tem aventureiro em todo e qualquer departamento, e a gente sabe disso, mas fica o alerta para a pessoa que for contratar o serviço de inspeção, de acompanhamento, engenharia condominial, precisa ter uma pessoa especialista naquele assunto. Eu nunca vou me envolver em outra área, mas tem gente que se envolve em outras e é o Zé Canetinha, é o pato que gosta de fazer tudo. Posso só exemplificar o que é o pato? O pato é aquele, ele não nada direito, ele não anda direito, ele não voa direito. Então é o engenheiro pato. Nem canta direito. Não faz nada desafinado. Então nós temos que ter especialistas. O condomínio é algo muito sério, nós tratamos ali com vida e tem que ter alguém especialista em condomínio. Quando a gente fala especialista, a gente está falando aqui, mas nós entendemos como funciona um condomínio. Sabe? Não somente da parte técnica, mas a vivência, é saber fazer uma assembleia, é entender tudo o que acontece ali. Então tem muita gente que entra só com parte técnica, mas não entende a vida do condomínio, que é uma gestão como um todo. Então fica o alerta aí para cuidado, que não adianta você contratar um engenheiro ou um arquiteto sem ele ter experiência, sem ele ter vivência. Então não adianta de nada, vai estar lá, mas não vai só cumprir uma tabela e não vai adiantar de nada para o condomínio. É incrível, né? Porque assim, você imagina, em São Paulo, hoje, os apartamentos passam de R$1 milhão facilmente. Fácil. Se uma pessoa compra um carro de R$1 milhão, ele vai gastar em manutenção preventiva mais do que o prédio gasta em um ano. Vai. Olha que absurdo. Né? Os prédios são construções verticais que precisam de uma manutenção, de algum especialista, olhando aquilo o tempo inteiro, de tempos em tempos, né? Você imagina o risco que você corre com um carro sem manutenção. E o prédio, onde você dorme, tua família fica lá, é o seu maior patrimônio, né? Eu vejo muito prédio pegar e falar, não, a gente não precisa de um engenheiro, a gente precisa de um zelador bom. Zelador bom, talvez ele seja muito bom lá com o pincelzinho, Perfeito. Com a graxa, com óleozinho, mas ele não vai conseguir nem detectar um problema, né? E muitas vezes com um engenheiro a gente consegue gastar menos dinheiro, porque ele vai garantir a edificação, né, de uma forma mais efetiva, e pode contratar pontualmente um profissional para fazer alguma coisa lá pontual dentro do condomínio.
Perfeito, Felipe? perfeito. E pegando o exemplo do carro. Se o cara comprou um carro de 1 milhão, ele vai levar na concessionária, ele vai querer que um especialista naquele carro, naquele modelo, faça a manutenção dele. Ele não vai pegar o carro e vai levar numa esquina aí, na oficina do Zezinho da esquina. Ele não vai fazer isso. Porque senão ele perde o quê? A garantia e a segurança dele. Ele não se sente seguro em fazer isso. Exato. Mas no apartamento as pessoas fazem isso. Elas não chamam especialista, elas chamam o Zezinho da esquina, que vai ali, pode ser um bom pedreiro, pode ser um bom zelador. Só que ele não entende aquilo que ele está fazendo, ele não entende a fundo daquela questão. Se eu pegar um mecânico de automóvel, ele é muito bom. Mas será que ele entende de trabalhar numa BMW Ultra Master Very Hard que acabou de sair? Ele pode até saber onde fica ali a injeção eletrônica, mas vai ter a mesma qualidade, vai ter Não, tem que levar no especialista. E vai atestar a garantia para que qualquer problema que dê você não pague um prejuízo? É a mesma coisa no condomínio. E pegando o gancho do carro, eu vejo que é muito cultural. O brasileiro, ele cuida do carro, mas ele não cuida do condomínio. Ele acha que o quê? Eu tô lá pagando, talvez. Eu não sei se é cultural. Eu falo até os condôminos mesmo. Eu tô lá pagando, o pessoal que se vire. Então, eu acho que até os síndicos agora que estão se profissionalizando e estão vendo isso, eles não podem andar sozinhos, eles precisam ali do braço técnico. Chega de amadorismo dele ficar sozinho ali e com essas responsabilidades, porque é uma responsabilidade muito grande você ter um prédio e não ter uma engenharia, não ter um braço técnico para uma emergência. O que eu faço agora? Entendeu? Então, quando a gente fala de carro, é uma pessoa e um carro. Quando a gente fala de um condomínio, são vários, né? Várias pessoas morando ali. Então, é uma convivência, é um risco maior você não ter isso. Então, vale a pena a sociedade se conscientizar de que precisa de engenharia no condomínio. Não existe mais isso. Porque a gente vê diversos acidentes acontecendo e podem sim ser evitados se a gente tiver uma assistência técnica de engenharia adequada no condomínio. Você concorda, Felipe? Perfeitamente, perfeitamente. O acidente é efeito máquina caça-níquel. Eu uso bastante esse exemplo. Então, quando você vai naquelas máquinas caça-níquel, você precisa juntar vários fatores iguais para poder ganhar o prêmio. Então, tem que ser limão, 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 cereja, cereja, você ganha o prêmio. Um acidente, para ele acontecer, você tem que juntar diversos fatores pequenos. Então, uma negligência aqui com outra, não vai ser um único ponto isolado. É a junção de diversos pontos, que quando unificados, ocasionam um acidente. E que a engenharia está apta para poder identificar um daqueles fatores e já tirar ele no momento exato, para não deixar vir o prêmio, que não é o prêmio, é um acidente. Então, acidentes são evitáveis, sim. A engenharia consegue detectar isso aí. Mas desde que tem um especialista, uma pessoa que entende daquilo. Perfeito. Colocação perfeita do Felipe. Tem prédio que contrata até especialista para cuidar da piscina, do cloro da piscina. Perfeito. Da escovação da piscina. Não faz sentido não ter um engenheiro, né? Perfeito. Quanto tempo dura um prédio? O prédio, aí é muitos fatores, tá? O prédio, vamos pensar na estrutura, tem todos os sistemas, né? Essa pergunta é um pouco aberta. O prédio, se a gente for pensar por norma, ele fala, e aí eu vou desmistificar isso, a vida útil 50 anos. Calma, não quer dizer que ele vai só durar 50 anos. Até porque tem prédios aí, se a gente pensar fora do Brasil, 200, 300 anos, tá? Na Europa, os prédios antiguíssimos lá. Exato. Então, o conceito de vida útil, as pessoas às vezes falam, foi feito para durar 50 anos. Não. Se tiver uma manutenção, é igual ao ser humano. Tem gente que dura 50, tem gente que dura 100. É a mesma coisa. O que vai depender dos fatores, vou pegar o gancho do Felipe, que eu gostei, da maquininha caça-níquel lá. Peraí, tem manutenção? Tem. Tem engenharia? Tem. Ela vai durar mais, tá? Então, esse conceito de quanto para durar, a estrutura ela foi feita para durar centenas de anos. Ela deveria ser feita. Se ela tem um projeto adequado, se ela foi executada de forma adequada e se ela tem uma manutenção adequada. Entendeu? Então, agora, a vida útil dela, que seria a funcionalidade dos sistemas, ela depende de tudo isso para funcionar. Então, cuidado. Se não for feita manutenção, se não tiver engenharia verificando se tem algum possível erro ali de mudança de uso ou algo que pode comprometer aquela segurança, ela pode durar menos tempo do que ela foi prevista. E, novamente, a engenharia consegue prever isso, né, Felipe? Com toda certeza. Vamos pegar um exemplo de um prédio de 30 anos, 40 anos. Quando ele foi construído, ele tinha uma tecnologia daquela época. Um quadro elétrico era disjuntor NEMA, não existia disjuntor DIN na época ainda. Vai depender muito do gestor contratar alguém para poder melhorar aquele sistema. Se eu não trocar
Se eu não fizer uma melhoria no sistema elétrico, pode ser que o meu prédio pegue fogo inteiro e o que ele deveria durar 100, dura 50. Então vai depender muito da manutenção feita ali e das melhorias também, porque se você tem um prédio com disjuntor DIN, já tá na hora de trocar, cara. Não é mais pra ter isso. Tem que ser disjuntor. Eu vejo chave e faca por aí. Tem, cara. Aquelas que abaixam. Segurança nenhuma. Aquele Zero. fusível de porcelana. Que loucura, cara. Como é que funciona isso, né? Que loucura. Mas também a gente vê no centro de São Paulo, por exemplo, o contraste entre os prédios que estão lá próximos do elevado. Perfeito. E os prédios que estão, por exemplo, na Praça da República, que são aqueles prédios antigos que é dada a devida manutenção, e já lá no elevado você vê a fachada caindo. Prédios históricos, com todos aqueles ornamentos na fachada. Bonito pra caramba. Não foi dado manutenção, é da mesma época de construção, né? E a gente vê, assim, claramente o que acontece com um prédio que é dada a manutenção corretiva, preventiva, preditiva até, e um prédio que não tem manutenção nenhuma, né? Esses prédios do elevado, eu imagino que logo mais vão começar a demolir tudo, porque já começa a ser um risco, né? Uhum. Com certeza. Ou a gente consegue ver acidentes acontecendo, porque uma hora a estrutura, ela não aguenta, né? Pegando novamente a questão de quanto ela foi feita para durar, o Felipe deu um bom exemplo ali de elétrica, o prédio é constituído de vários sistemas. Então nós temos, por exemplo, o sistema de fachada, que é um sistema que a gente pensa, olhando no condomínio, quando vai pensar em manutenção, é um sistema caro, né? Uhum. Então, se você não dá uma manutenção, muitas vezes o que você poderia fazer uma lavagem e resolver, passar uma nova tinta, você vai ter que tirar tudo e ter um custo muito maior. Então, isso também entra na questão da vida útil da edificação. Então, a gente vai ter que retirar a fachada, né, mudar revestimento, trocar. Custo. Então, o condomínio como um todo, o prédio como um todo, ele tem todos os subsistemas. Elétrica, hidráulica, fachada e por aí vai. Então, nós temos que fazer a manutenção de cada sistema para que ele dure o máximo em uso. É isso que nós temos que pensar. Isso é engenharia. Então, quanto mais a gente ficar de olho permanentemente, mais tempo o prédio vai durar. Com certeza. Isso falando de patrimônio, isso falando de desvalorização do imóvel, né? Isso. Agora, você falou em fachada, eu vejo muito condomínio contratando uma manutenção de fachada que costuma ser uma obra cara. Sim. E contrata só a empresa com o engenheiro da empresa. É importante? Vale a pena? Como é que funciona esse serviço de contratar um engenheiro para fazer a medição, né? E fala um pouquinho do que é essa medição. Eu vou antes, viu, Steph? Antes de começar a medição, tem que contratar um engenheiro para ele poder fazer a análise e fazer o edital para que as empresas orcem em cima da mesma base. Perfeito. Porque os síndicos sofrem muito com isso. Vou contratar pintura de fachada. Perfeito. Ele tem um orçamento de 100 mil, um de 500 e um de 1 milhão. Qual que ele contrata? Então, antes, aí já vou passar a bola para a Elaine, antes dele pensar em fazer a obra e já ter contratado a empresa e fazer a gestão que tem que ter, antes de começar a orçar, já tem que ter um engenheiro para poder acompanhar esse serviço. Fazer o escopo corretamente. Exato. Né? Primeiramente, o escopo. E um adendo muito grande, eu fiscalizo algumas obras de fachada, que a gente vai colocar o nome de fiscalização, a importância do síndico ter um braço técnico de engenharia que seja do lado dele para olhar o que ele contratou. Então, como o Felipe falou, entra desde a parte de contratação e escopo, para a gente ter um escopo que vai ter abacaxi, não abacaxi, laranja e mamão, para você saber olhar ali a parte técnica, vai ter recomposição de fissura, vai ter impermeabilização, tinta, qual tinta. Então, tudo isso a gente analisa para saber se aquela manutenção que vai ser dada, aquele restauro na fachada vai durar ou não. Eu vou pegar num ponto muito importante, que é algo que eu tô pegando muito com as fiscalizações de fachada que eu tô fazendo, que é o seguinte: ancoragem. Tem ancoragem no condomínio? Começa por aí. Eu pego contratos que o pessoal usa contrapeso, e isso pela NR35 não pode. Aí, outra coisa, o síndico também responde, ele é colaborativo naquela responsabilização, mesmo que ele tenha uma empresa que vai lá assinar RT. Isso eu vou falar, Felipe, porque é algo que eu pego muito. Então, a fiscalização com essa questão, quando eu pego um contrato, quando eu entro num condomínio que já tem lá e eu não entrei para fazer escopo, já tem um contrato assinado, tem alguns problemas. Muitas vezes a empresa parcela lá em 12 vezes. Só que, primeira fase, lavagem da fachada.
Mas vai lavar o quê? Eu preciso de um cronograma físico-financeiro para poder liberar aquela medição. Porque senão o condomínio vai pagar lá 100 mil de parcela, só que no final a empresa não fez nem 50. Então, no final, ele vai estar pagando e não recebeu. Então, a importância é desde a liberação do fluxo de caixa ou travar a medição porque não foi entregue conforme contrato, até outra parte, que é verificar se a engenharia está sendo seguida naquele prédio. Porque senão, vai terminar e daqui a pouco vai dar problema. Aí entra como um vício construtivo. E a gente não quer terminar um restauro e já ter que entrar com uma briga. Começar a brigar. Até por uma questão de segurança, né? Você falou aqui de contrapeso. Perfeito. O contrapeso, na verdade, são aquelas latas de tinta cheia de concreto. Grande, cheia de concreto com gancho, onde o pessoal se pendura lá e fica trabalhando pendurado numa lata de concreto, basicamente, né? Exatamente. Eu já vi algumas vezes isso e me deu um frio na espinha. Eu falei, para tudo. Com certeza. Não tem. Então a gente vai ter que fazer. Faz a ancoragem antes. Exato. A importância de ter um engenheiro acompanhando o processo como um todo, não somente no momento da execução, tem que vir antes. Porque essa inspeção, ao fazer isso, o engenheiro já teria detectado, já fala, antes de começar a contratar empresas, vamos fazer ancoragem, vamos pensar em como colocar ancoragem aqui no prédio. Porque tem jeito, na engenharia tudo tem solução, Stefan. Na engenharia tudo é possível, irmão. Não tem como o cara falar, meu prédio é antigo. Tem jeito. Dá pra fazer do jeito certo ainda por cima. Não se preocupa com isso. Então, é importante ter alguém do lado acompanhando o processo inteiro. E óbvio, na obra é crucial ter um engenheiro ali do lado. É crucial justamente fazer como a Elaine disse. Eu só libero o pagamento de acordo com o cronograma, de acordo com a execução. E a execução está sendo realizada da maneira correta. Eu contratei tinta premium, porque tinta também tem diversos modelos. A gente pensa que tinta só existe um, porque a gente está acostumado a ir nessas lojas de departamento e ver a tinta lá e comprar por preço. Mas não, cara. Existem diversas tintas. Tem standard, tem premium, tem diversos... Cara, tinta é um universo à parte, é gigantesco. Então, tá usando a tinta correta, o procedimento de execução tá correto, você limpou antes de pintar, você fez o ensaio para ver se tem som. Muito importante isso que o Felipe falou do ensaio. Tem que ter. O correto tem a parte do... Então, só para deixar fácil. Contratou engenheiro antes. Quero fazer um restauro na fachada. Tô precisando. Tá. Primeira coisa, contratou engenheiro. Vamos fazer um edital? Vamos analisar como é o sistema da fachada? Vamos pegar o projeto da fachada, saber como ele é constituído? Primeira coisa. Não é no achômetro. Vamos ver o que nós temos de material. Perfeito. Verificou. Segundo ponto. Fez para que seja escolhida as empresas. As empresas mandaram, fechou com a empresa. Perfeito. A partir daí, qual que é o prazo disso? Vai calafetar a janela? Qual selante vai ser utilizado? Perfeito. Mas antes disso, antes até da execução, o correto é fazer o ensaio de percussão na fachada. E aí entra um ponto muito importante. O correto é fazer por uma empresa que seja diferente da que vai executar. Isso é boa prática. Boa prática. Você vai perguntar, por que, Elaine? Imagino que você vai me fazer essa pergunta. Por que a gente faz isso? Quer responder essa? Manda brasa. Vai lá, Olha vai lá, só. Vai. Vamos pensar que eu construo. Você concorda que para mim, que eu que vou fazer a obra, eu mesma fazer o ensaio, não é imparcial? Eu posso falar, peraí, essa área inteira, a fachada inteira tá comprometida, vamos trocar tudo? É verdade. Então, primeira coisa, ter o laudo de fachada com ensaio à percussão, laudado e acompanhado pelo engenheiro do condomínio para verificar a área que está comprometida. Só depois disso entra o edital, porque eu preciso saber para todo mundo qual é a área que vai ser recomposta. 200 metros quadrados, todo mundo vai me orçar com 200 metros quadrados. Os contratos que nós pegamos hoje é o seguinte, é diverso. Eu faço recomposição em 50 metros, acima disso aditivo, em letrinhas. O condomínio vai lá, não sabe disso, chega no final... Do Rodanel, né? Nunca acaba. O valor nunca fecha igual que fechou. Tinha uma pedra que a gente não sabia, olha, vai ter que cobrar um adicional. Aí o pessoal acha que é caro fazer o laudo, só que na verdade é uma economia, porque você vai ter certeza de quanto você vai gastar ali, e todo mundo vai estar ciente também das áreas que precisam ser recompostas. Então é muito importante esse laudo. E é o que dá divergência depois, quando a obra está sendo executada. É isso que a Elaine falou. Contrata o serviço sem prestar atenção no que realmente precisa fazer de fato de reconstituição de fachada. Então, quando o cara começa a fazer a pintura, ele fala, aqui tem uma área que não tinha sido prevista. Então, vou ter que cobrar mais. Aí vai na outra fachada, vou ter que cobrar mais. Então, um serviço que era para custar 100 mil,
no final está custando 300, 400, e o condomínio não estava preparado para aquilo ali. Agora, se você faz antes com uma empresa especializada, você já sabe efetivamente qual que é a área que vai ser reconstituída. 10, 20, 30, 40. Então, o escopo já vem da forma correta e não tem pegadinha no final. Se é 100 mil, vai finalizar com 100 mil, não vai finalizar com 200, que é o que muitos síndicos sofrem. Eu contratei uma pintura de fachada, era 1 milhão, no final custou 1,5 milhão. É porque teve isso, teve aditivo. Não tinha o selante. Agora, quando ele começou a fazer a pintura, ele viu que tinha que passar o selante na janela. Adendo, anexo, e vai vindo. Então, daí, se o síndico não assina, já contratou, bom, vou fazer o selante depois. Da infiltração, a empresa que fez a fachada fala, bom, olha, você não... Comigo não morreu. Exato. No contrato e não contratar tava. outra também fica complicado, acaba entrando naquele buraco, né? E, cara, tem várias coisas que ele tem que olhar, tem várias coisas. Tem a questão do rufo, tem a questão do SPDA, então são diversos itens que não fazem parte do dia a dia do síndico e nem precisa fazer, mas se ele tem um engenheiro do lado, ele vai olhar e vai orientar e vai fazer da maneira correta. Não vai ter surpresa no final. Perfeito. Nossa, perfeito. Bom, pessoal, obrigado. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer um pouquinho mais de informação sobre engenharia no prédio, sobre manutenção, sobre preocupação aí em manter a estrutura de pé e funcionando bem, né? É isso aí. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado aos nossos patrocinadores, RS Serviços, Eletromídia, Atlas, Schindler e agora Super Gasbras e SG Power. Valeu, pessoal! Forte abraço, até a próxima aí. Fui!